Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do Cyber and Cloud, a segunda edição desse evento super bacana aqui do IGTI, um evento com muito aprendizado, interação e, é claro, networking. O meu nome é Ana Bacarini e vai ser um prazer estar com vocês aqui nas sessões noturnas. E antes da gente começar, vamos para alguns recados rápidos. Como funciona, então, o nosso evento? A gente vai ter atividades com duração de 50 minutos, divididos entre exposição e interação com o público. Durante esse tempo, você pode enviar as suas perguntas no Q&A, ou então até mesmo interagindo pelo chat, ou levantar a mão para poder participar ao vivo e fazer sua pergunta direto para os nossos speakers, né? Vamos conversando aqui juntos e eu vou acompanhando vocês. As nossas atividades, elas contam com tradução simultânea em Libras. Então, se você quiser ter acesso a esse recurso, basta assistir ao nosso evento pelo computador. Participe também da nossa comunidade do Cyber and Cloud, segunda edição pelo Discord, um espaço para compartilhar conhecimentos, experiências e fazer networking. No nosso site, você encontra informações sobre os nossos bootcamps, que são mais de 40 opções, e sobre as nossas pós-graduações, com mais de 20 cursos. Todos os nossos cursos são pensados como uma trilha de aprendizagem que cabe no seu tempo e no seu bolso. Após, por exemplo, você se forma com 8 meses. E durante o Cyber and Cloud, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre os cursos do IGTI com os nossos professores especialistas. E são sempre em 2 horários. Ao 12h30, sempre antes das sessões da tarde, e às 18 horas, antes das sessões noturnas. E quero lembrar vocês que a gente tem promoção especial para todos os nossos participantes aqui. Quando você compra o seu bootcamp, né, quando você escolhe o seu bootcamp, mais o programa de imersão internacional, você garante 40% de desconto no programa de imersão internacional. E a partir de amanhã, a gente vai contar todos os detalhes sobre as promoções que a gente está preparando para vocês nos nossos programas de pós-graduação. Nosso time de consultores está sempre disponível para poder conversar, tirar as dúvidas lá pelo ambiente de aprendizagem no stand virtual. E agora, vamos ao primeiro speaker da noite, é ele, o Rafael Ragi, Rafael Ragi, que vai conversar com a gente sobre DevSecOps, a responsabilidade da segurança na entrega rápida e contínua. E eu vou ler um pouquinho aqui da trajetória do Rafael para vocês. Profissional de tecnologia há 20 anos, com atuação em infraestrutura, redes, desenvolvimento e análise de sistemas e gestão, e atualmente especializado como analista de segurança e informação. Um dos líderes do capítulo OVASP de Belo Horizonte, colaborando nos projetos e buscando disseminar e engajar pessoas e empresas em práticas e projetos de segurança da informação e privacidade de dados. Rafael, muito boa noite, uma ótima palestra para você, e eu volto no final para a gente poder falar com o pessoal que está assistindo a gente, para eu poder ajudar você com essa mediação das perguntas e respostas. Beleza. Vocês estão me ouvindo? O áudio está legal? Tá legal, estamos te ouvindo. Então vamos lá. A minha tela está aparecendo para vocês, essas perguntas da pandemia, né? Tá aparecendo. Legal. Então, joia. Vamos lá. Bom, boa noite, agradeço ao IGTI pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema, o qual eu trabalho já há algum tempo, né, e tenho uma enorme satisfação de falar sobre ele. Então, vamos lá, o DevSecOps. Qual é a responsabilidade de segurança nesse contexto de entrega rápida e contínua, né? Essa palestra ela vai abordar aqui 4 principais temas, tá? Nós vamos falar aqui do negócio. Então, qual é o motivador para que a gente trabalhe segurança nas empresas, né? É sempre o negócio. E sempre que eu falar negócio, a gente pode interpretar negócio também como o cliente, né? Então, esse é o propósito, esse é o motivador da segurança da informação, que deve sempre ser considerado como um fator-chave dentro da estratégia das empresas no desenvolvimento de seus negócios. Então, e ainda extrapolando as questões regulatórias, que às vezes vão se encaixar em determinado contexto, mas sempre também com viés de preservação da marca, né? Não só fazer as coisas por uma questão regulatória. Então, eu sempre puxo essa questão como sendo estratégica para a empresa.
Então, esse motivador, essa iniciativa de segurança sempre deve vir com uma preocupação ao negócio. Vamos falar um pouquinho de DevOps, né? Não como ele surgiu exatamente, mas como a necessidade de alguma coisa mais ágil acabou surgindo, né? Então, o DevOps vem de Development, ou de desenvolvimento, de Operations, né? Que é operação. Então, isso foi uma resposta de uma cultura, ou de um modo de trabalhar, e tem muita relação com o modelo ágil, né? Que são as entregas menores e rápidas e contínuas. Então, isso é uma necessidade do negócio para entregar esse valor ao cliente de uma forma mais rápida, né? Mas a gente também não deve nunca esquecer da qualidade. A segurança está lá dentro da qualidade. Então, a gente precisa compartilhar esses objetivos, né? Assim como o desenvolvimento se aproximou de operação, então o DevSecOps está ali no centro, mas isso não representa que ele é mais ou menos importante, mas é realmente que ele está dentro dessa estrutura ou dentro dessa cadeia de valor ali. Quando as pessoas estão trabalhando, a segurança deve estar sempre colocada ali como um fator importante e não necessariamente como uma pessoa do crachá da segurança. E nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, né? E isso, de certa forma, muda um pouquinho qual é a responsabilidade do time de segurança do ponto de vista de operacionalizar essa necessidade de segurança. Vamos falar um pouquinho do modelo ágil, né? Que se encaixa nesse contexto. Então, o negócio, a empresa, ela precisa trabalhar no modelo mais ágil e segurança vai se encaixar nessa forma de trabalhar porque é necessário, né? É dessa forma que a gente alcança o cliente, que a gente vai reter o cliente. Então, para o negócio, o modelo ágil hoje é uma necessidade. O mundo muda muito rápido atualmente e a segurança não pode ou não deve se comportar como algo ou como uma equipe ou um time que represente barreira ou que represente uma demora na entrega do valor para o cliente ou para o negócio. E vamos falar um pouquinho desse contexto, né? A segurança dentro do DevOps, alcançando aí o DevSecOps, né? Mas o fundamental aqui, dentro desse modelo, dessa cultura, é que não hajam os silos, né? O desenvolvimento se juntou à operação, ou houve uma certa, uma melhor sinergia no trabalho dessas duas torres, vamos dizer assim, e segurança, com o SEC dentro do DevOps, vai seguir também essa mesma ideia. Então, vamos elaborar aqui um pouco mais desses 4 itens. Bom, então o negócio, ele é sem dúvida o mais importante, ele é o propósito. Nós trabalhamos para o negócio e para o nosso cliente. E a forma com a qual as empresas hoje se relacionam com o mercado, ele mudou radicalmente, né? Quem tem a minha idade percebe facilmente como as empresas se relacionavam com seus clientes há 30, 20, 10 anos e como se relacionam hoje. Então, esse é um requisito. Não tem como a gente demorar em fazer entregas ou deixar com que as pessoas tenham a percepção que a empresa é lenta, né? Então, essa velocidade, ela pressupõe uma continuidade também das entregas. Então, ou seja, as empresas, ao invés de construir algo muito grande, então tem alguns termos como MVP, que é você validar um conceito, né? Então, você pode ter ali uma nova funcionalidade, uma nova forma de comércio eletrônico, enfim, e você vai validando essas hipóteses com pequenas entregas. Então, ao invés de você construir um automóvel, você vai construindo um patinete, vai evoluindo isso à medida que você vai validando as hipóteses ou as necessidades do mercado e vai entregando isso aos poucos, né? Isso também é muito interessante para engajar esse seu cliente, porque também é um consenso que o cliente hoje ele tem muito mais relação com a experiência que a empresa entrega do que com a marca em si. A marca é importante também, principalmente se essa marca ela representa qualidade e representa segurança. Então, daí a importância e a necessidade dos times e dos profissionais de segurança estarem engajados com essa forma de trabalhar, né? Essa forma de atender ao mercado. Então, ser ágil é uma questão de se manter saudável nessa relação com o cliente. E, claro, estar sempre também atento ao que a concorrência oferece,
conectado mais à experiência do que à marca hoje, o cliente. Parece um pouco estranho segurança falar sobre isso, mas é realmente como a gente consegue internamente também demonstrar o valor ou a importância do time, dos profissionais de segurança dentro de um contexto de negócio. Então aqui, isso não é uma metodologia, mas é uma forma de enxergar um processo, né? Isso aqui tem uma pegada até bastante pessoal, assim, não é tão embasado em algum framework ou nada disso, mas eu coloco aqui o negócio no centro de tudo, ou seja, no final o que nós queremos fazer é atender ao negócio, e tem algumas camadas que vão permear esse propósito aqui, trazendo a segurança, e no final fazendo com que a segurança seja algo mais estratégico e fundamental na oferta da empresa, né? Eu começo, então, com conscientização. A conscientização aqui, ela é também treinamentos, né, que vai estar ali embaixo, ela também passa por requisitos e propósito, mas a conscientização, eu coloco ela numa primeira camada, justamente porque ela não é somente os treinamentos, né? É muito mesmo voltado para o consciente. E quando a gente fala de segurança e uma conscientização das pessoas, isso não necessariamente está com o time de desenvolvimento, não necessariamente está com o time de operações, mas está com todo mundo. Desde o C-Level, ou seja, o seu diretor, se ele já contratou pessoas de segurança, se existe uma equipe de segurança, isso, sem dúvida, também já é um passo de conscientização. Ele está antenado numa necessidade de mercado. Provavelmente ele conhece as ameaças que, eventualmente, um problema de segurança representa para o negócio. Mas não só C-Levels, né? Eu entendo que mesmo um porteiro, uma faxineira, todo mundo está nesse contexto. É por isso que vem aqui essa questão da conscientização. Quem trabalha com segurança do ponto de vista de acesso físico, por exemplo, certamente dá um reconhecimento e tem uma preocupação, um olhar sobre o porteiro, que é quem autoriza a entrada de uma pessoa no prédio, por exemplo. O descarte de informação é também importante. Então, talvez ali a faxineira que recolhe aquele material e leva para o descarte, ela vai ter uma importância e é bom que ela tenha uma consciência a respeito dessa necessidade, né, de segurança e da informação que está indo ali. Em seguida, o propósito, né? O propósito é trabalhar essa consciência que já existe, mas puxar as iniciativas. É demonstrar para que todos os envolvidos no negócio compreendam a necessidade de segurança e, com isso, tenha esse propósito e compreendam o porquê fazer, por que existem os requisitos, por que existe o time de segurança. Isso é fundamental para quebrar um pouco a barreira que existe, e é um conceito relativamente já antigo, que é: eu estou pensando numa nova iniciativa, estou desenvolvendo um produto, mas eu não vou submeter agora ao pessoal de segurança, porque provavelmente eles vão reprovar ou vão exigir várias etapas de validação, de teste de segurança, e isso pode afetar a minha entrega ou pode atrasar a minha entrega, e isso é ruim para o negócio. Então, quando as pessoas compreendem esse propósito e trabalham junto com o time de segurança e vice-versa, esse alinhamento do propósito é fundamental com C-Levels, com gerentes, os Product Managers, né, os PMs são fundamentais nisso. Então, fazendo esse alinhamento e todos conhecendo o propósito, é um pouco facilitado a questão de você conseguir priorizar as iniciativas de segurança. Então, o propósito é fundamental. Depois disso, a elaboração, né, de requisitos de segurança. Eles são importantes porque os requisitos, na maioria das vezes, eles se adaptam ao próprio negócio. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eventualmente eu tenho um negócio, eu que estou em banco, eu tenho requisitos regulatórios que eu preciso atender, mas não necessariamente em todos os processos do banco eu preciso atender normativas do Bacen. Pode ser que eu tenha algum processo que ele exija requisitos diferentes. Então, reconhecer esses requisitos, saber o que é necessário para alcançá-los e até para medir, né? Eventualmente, você pode deixar que alguns requisitos não estejam sendo atendidos no primeiro momento, mas você cria ali um acordo com o PM, por exemplo, onde determinado requisito deverá ser atendido
em um determinado período após a identificação que ele não está compliance, né? Isso também simplifica a forma de trabalhar, que os requisitos também é uma maneira de você estabelecer as regras do jogo, né? Então, as pessoas sabem o que deve ser alcançado, eventualmente pode haver ali uma dificuldade em estar de acordo com todos os requisitos, mas é importante que todos saibam quais são eles, né? E o time de segurança trabalhando como um facilitador na implementação desses requisitos. Em sequência, treinamentos. Então, se nós já temos a conscientização, propósito e sabemos quais são os requisitos, vamos fazer treinamentos. Esses treinamentos vão ser com base nesses requisitos que foram acordados, eles fazem parte da estratégia do negócio e permitem, num segundo momento, observar quais situações não estão de acordo com os requisitos, e com isso a gente vai trabalhando até em acordo com a metodologia ágil, em pequenas entregas. Então, num determinado sprint, você corrige um problema de segurança e por aí a gente consegue evoluir isso. E no centro do negócio, né, que é o propósito de tudo aqui e deve ser o objetivo de todos os envolvidos. Quando a gente olha para o DevOps, a gente percebe que existem alguns estágios dentro do DevOps, né? Que são o planejamento, criar, verificar, empacotar, entregar, configurar e monitorar. E para cada um desses estágios existem aqui algumas caixinhas, né, que a gente sempre vai precisar trabalhar para alcançar ou para melhorar esses estágios. Então, para pegar um dos exemplos das caixinhas aí, nós temos o plan, né, que é o planejar aí no início, onde temos requisitos, métricas e objetivos. Isso é fundamental para os times de segurança, né? A gente não consegue viver tranquilamente sem saber requisitos, saber quais são as métricas, né? Como estou agora e o que eu preciso alcançar daqui a um segundo momento, que são os nossos objetivos. Mas eu trago aqui esse desenho para a gente observar o seguinte: nós temos aqui vários estágios, né? E em quais dessas caixinhas aqui segurança está presente ou deveria estar presente, se não como uma pessoa, né, com o crachá da segurança, mas deveria estar com segurança ali mentalmente dentro dos times, né, e etc. Eu tenho certeza que talvez eu passando aqui o próximo slide onde eu vou destacar, outras pessoas têm uma visão um pouquinho diferente, pintando todas as caixinhas de vermelho, talvez. Mas o que eu vejo é isso. Então, segurança vai estabelecer requisitos, métricas e objetivos dentro desse planejar. Na criação, nós vamos participar do design, da codificação e da compilação. Então, quando um time está fazendo uma ideação de alguma coisa nova, é importante ter a segurança envolvida nisso, para saber quais são as ameaças que podem acontecer nesse novo modelo. Para codificar a mesma coisa, né? Seja com requisitos, para indicar para os desenvolvedores quais são as boas práticas, e até no momento de compilar também, né? Existem ferramentas, existem boas práticas de como fazer isso, como proteger o seu aplicativo pós-compilação, por exemplo. Para verificação, testes de qualidade, né? Está entre aspas aqui o QA, mas o QA tem uma interseção muito grande com segurança. Então, eu acredito muito nisso. Tem muitos profissionais, inclusive, de segurança que vêm desse mundo de QA. Os testes de segurança, eles podem ser testes dinâmicos, né, que é o DAST, o estático, o SAST, o SCA, enfim, tem vários testes de segurança aqui que a gente usa como prática de verificação. Não quer dizer que a gente precise ter todos os testes possíveis, mas começar, dar o primeiro passo, né, de novo, trazendo o ágil, é o mais importante. Então, ao invés de tentar fazer todas as baterias de testes existentes, vamos começar com um teste básico, vamos ver como está o cenário, vamos evoluindo aos poucos. Teste de desempenho e teste de configuração. No empacotamento, o processo de aprovação, o próprio empacotamento do software também é importante. Na entrega ou no release, como que a gente entrega isso em produção, se é possível voltar uma versão, como fazer isso, né, caso dê algum problema. Encontrar as melhores janelas para fazer isso dentro de agendamento. Configuração de aplicativo é um grande ofensor à segurança, né? Muitas vezes a gente tem segredos que estão dentro de código-fonte, isso é muito ruim, então é importante observar isso.
o provisionamento e ali no monitoramento a disponibilidade, desempenho e alcance das métricas, né? O importante é o seguinte, é perceber que existem diversas oportunidades para a segurança dentro do DevOps, e é por isso, naturalmente, que a gente acaba chegando no DevSecOps, né? Vamos falar aqui agora um pouquinho do modelo ágil, né? O modelo ágil, lá no agilemanifest.org, né? Tem lá qual é o manifesto. Então, o que o ágil busca, né? O que ele tem por objetivo? E ele está escrito exatamente assim lá no site, tá? Tem indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, olha só que interessante, os processos e ferramentas, eles são importantes. Para quem é de segurança, é quase assim, inaceitável ou impossível viver sem processos e ferramentas. Mas isso é muito importante, mas as interações entre indivíduos de equipes diferentes, ela é fundamental. Então, a gente pode ter esses processos e ferramentas, sim, mas nunca nos esquecer de indivíduos e das interações. O software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. Então, o software tem que estar disponível, é até um dos tripés de segurança da informação, né? A disponibilidade. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? E aqui pode ser interpretado o contrato como quando a gente estabelece critérios, mas essa colaboração com o cliente, os times de segurança atuando ali dentro das squads de desenvolvimento, por exemplo, essa colaboração é fundamental. Quem está na squad, o desenvolvedor, o PM, o analista de dados, essa turma elas têm muito mais conhecimento do negócio do que o time de segurança. Então, se a gente consegue colaborar com ele, mostrar para ele situações de segurança que vão acontecendo no cotidiano ali das sprints, naturalmente ele vai ganhar um olhar mais crítico com relação a isso e tende a reduzir os problemas de segurança. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Isso também para time de segurança é complexo, né? A gente sempre fala de workbooks, como que vamos responder a incidente, mas responder às mudanças mais do que seguir um plano pode ser sim uma necessidade, porque a gente está constantemente aprendendo, né? Os ofensores podem mudar, o negócio muda, então trazendo essas 4 provocações aqui, a gente tem que ficar antenado para conseguir chegar no melhor modelo de segurança possível. E como é que é o ágil, né? Então a gente já falou um pouquinho disso aqui à medida que foi transcorrendo aqui a apresentação, mas basicamente a gente tem um backlog ali à esquerda, ou seja, eu tenho várias caixinhas, né? O PM, o time já sabe o que precisa entregar, aquilo está sendo guardado para ser desenvolvido. Então, ao invés de pegar todo esse bloco e tentar desenvolvê-lo de uma vez, nós vamos pegando pequenos bloquinhos até um dia ter o bloco completo do outro lado, né? Então, planejar, colaborar e integrar. Quando a gente trabalha dessa forma, junto dos times, dentro das reuniões que acontecem, como de reuniões de planejamento, de sprint review e por aí vai, no mundo talvez ideal, né, eu brinco muito que uma das dificuldades da empresa é o profissional de segurança per capita, né? Geralmente a gente tem muito mais desenvolvedores do que gente de segurança. Então trabalhar essa conscientização é importante também por essa razão. Mas se houver oportunidades, principalmente em grandes mudanças, alguma coisa que represente um risco maior, o time de segurança pode participar, sim, dessas reuniões de planejamento, né, das sprints. O que vai ser entregue? Então, você participa ali para colaborar ou para buscar possíveis problemas de segurança que possa ter nessa entrega, ainda no momento de design, né, que é o ideal. Você não deixar isso chegar à produção para representar um incidente de segurança. Então, trazer o mais à esquerda possível. E colher esses feedbacks, que também é muito importante, porque o feedback, não só dos times, né, daquilo que deu certo, que funcionou melhor, mas até também dos clientes, né? Tem muito ruído ou algumas dificuldades que acontecem com experiência realmente. Então, muitas vezes o time de segurança, muito apegado ao tema que lhe é particular, que é da segurança, pode eventualmente propor um processo que seja demasiadamente ruim de experiência.
Então, tentar balancear um pouco isso e talvez informar aí para quem é de direito quais são os riscos de não ser assumida ali alguma questão de segurança. Mas, de forma geral, o modelo ágil é assim, entregas pequenas, com bastante colaboração e sempre estar de olho nos feedbacks, né? Mesmo e principalmente quando ele é negativo, tentar aí ficar isolado de qualquer um certo preconceito, né? Do tipo, o pessoal de segurança às vezes tem muito isso, o cara não quer fazer e isso não está indo para frente por causa disso. Não, cara, muitas coisas da experiência têm razão de ser. Então, vamos sempre ouvir aí quais são os feedbacks aí dos nossos clientes, né? E a segurança, chegando aí nesse modelo DevSecOps, mas a segurança buscando também agilidade, né, para se encaixar nesse modelo, sugiro aqui, né, tenho trabalhado assim, estabelecer esse senso de colaboração. Então, ao invés de ter aquele sentimento que as pessoas te evitam para falar de alguma coisa, quebrar isso no sentido contrário, ou seja, fazer com que as pessoas te procurem sempre, você ser parceiro dos times de desenvolvimento, dos PMs e tudo mais. Buscar sempre os treinamentos regulares, né? Então, para AppSec, por exemplo, que é uma espécie, um profissional de segurança voltado para a segurança de aplicações, né? Daí o termo AppSec, treinamentos voltados para código e para segurança de aplicativos, né? Pessoal de nuvem, abordando aí temas como hardening, baseline, infraestrutura como código, etc. A automatização é desejável sempre que possível, né? Eu sou alguém bastante preguiçoso, assim, então tudo que eu estou fazendo que é repetitivo, eu procuro desenvolver um script, alguma forma de automatizar isso. Então, sempre que possível, automatize. E isso tem muito a ver com o item abaixo, que é minimizar o trabalho repetitivo de pessoas experientes, né? Aqui está representado com a palavra experts, mas de certa forma é para qualquer pessoa. O trabalho repetitivo ele é cansativo, ele se torna enfadonho e corre até o risco da gente deixar de fazer com tanta qualidade em razão de ser repetitivo, é chato. Então, automatizando isso, muitas vezes a gente consegue tirar esse trabalho repetitivo das costas do time e no caso de quem já é sênior, já é especialista, isso naturalmente vai ter uma redução de custo representativa, né? Quando você consegue ter a oportunidade de trabalhar mais próximo do negócio e menos do manual. Preparar a documentação técnica para não ser a babá dos desenvolvedores, né? Não ser babá dos desenvolvedores, tem um jogo de palavra aqui, mas não é que a gente não queira e não deva ser babá, né? Mas é fazer com que eles, num primeiro momento, talvez, a gente precise sim ser babá disso, revisar código junto e tal, mas o propósito é que eles ganhem sim autonomia e consigam andar sozinhos, né? Respeitando ali os requisitos, o que foi acordado, mas sim que eles consigam eles próprios tocarem as entregas. E pensar nisso, que a gente, de segurança, não vamos ter tempo nas sprints, né? O foco ali na entrega do resultado, daquelas pequenas caixinhas que o time prioriza, é muito difícil a gente conseguir, principalmente quando já tem um incidente ou tem uma vulnerabilidade, somente o time de segurança conseguir alocar ali 3 dias de um profissional de desenvolvimento para fazer um conserto ou fazer um ajuste em alguma coisa que representa uma vulnerabilidade, né? O que eu tenho muito visto encontra-se um problema, se encontra uma vulnerabilidade, o time não vai ter como alocar alguma mão de obra para fazer isso, e aí vai subir para risco, ou alguma coisa vai chegar em governança, vai até chegar na diretoria para que isso seja de fato priorizado. Então, é trazer a segurança sempre no momento anterior para evitar essa situação, né? É isso que esse slide preconiza nesse último item aí. E aqui já concluindo, né, e dividindo em 3 etapas, assim, tudo essa conversa, e tentando ser focado só em 3 degraus, embora se a gente fosse estabelecer aqui as etapas para cada um deles, a gente teria um trabalho longo. Primeiro, apoio ao negócio, né? Vamos começar com esse conceito em mente. Apoiar o negócio, apontar e monitorar riscos. Então, muitas vezes existe essa discussão, né? Esse risco ou essa necessidade de dar uma resposta ao incidente de segurança, isso não é do time de segurança.
ele também é do time de segurança, mas ele é do negócio. Então, vamos sempre reforçar essa visão quão importante é o negócio. Está sempre ali próximo do direcionamento estratégico, né? Ou seja, a entrega de valor desse negócio para o cliente, ele envolve várias coisas, entre elas, sem dúvida nenhuma, a segurança. E, por fim, buscar ser um diferencial, né? A segurança tem que ser um diferencial do negócio. Então, se uma empresa vaza dados e outra não vaza dados, ou ela representa, ou ela tem um histórico mais positivo de segurança, isso provavelmente vai ser, e à medida que leis como LGPD, de privacidade de dados, isso vai ganhando cada vez mais força, né? Sem dúvida nenhuma, buscar isso como diferencial no mercado faz parte da estratégia e o time de segurança está nesse contexto. E aqui uma provocação final, né? Essa frase aí do Abraham Maslow, que é o seguinte: para quem só sabe usar o martelo, todo problema é um prego. Então, por que eu trago essa frase, né? O time de segurança também precisa se atualizar, a gente precisa enxergar os problemas não sempre como um prego e nem sempre vamos usar o martelo. Então, algo que funcionou há X tempo não necessariamente vai funcionar agora. Daí a necessidade, assim como a gente puxa sempre os times para trabalhar conosco com segurança, a gente também tem esse desafio de estar próximo ao negócio e trabalhar em prol do negócio. Então, mudar um pouquinho o conceito, a compreensão desse contexto de segurança para o negócio é fundamental. E aqui eu agradeço, vamos ter aí uma rodada de perguntas, preparei um quiz, e é isto. Agradeço mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Rafael, foi ótimo, e obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Agora a gente vai então para as perguntas, e primeiro vou soltar aqui a enquete, que aí o pessoal vai votando. E, pessoal, mandem essas perguntas aqui no Q&A ou então no chat, vamos dar uma olhadinha aqui nas interações, né? Aproveitem a oportunidade de falar diretamente com o Rafael, tirar suas dúvidas, né? Que é um momento muito bacana. O pessoal aqui comentando que gostou muito da palestra, ótima palestra, excelente. O pessoal mandando aqui o LinkedIn também. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas perguntas que a gente recebeu aqui. O Moisés está perguntando o seguinte, Rafael: os requisitos são baseados em uma política de segurança ou apenas em normas da empresa? Como que funciona isso? Bom, depende, né? Existem cenários distintos quando a gente pensa em requisitos. Vai ter muito a ver com o seu negócio, que ramo de negócio você está trabalhando e que tipo de situação você precisa dar resposta. Por exemplo, eventualmente você pode trabalhar numa empresa que não tenha ISO 27001, por exemplo. Nesse cenário, você pode ter você pode ter requisitos baseados em um framework como a própria 27000, mas isso não vai representar uma necessidade do ponto de vista regulatório, algo interno, né? O que eu tenho visto é quando isso vem de fora ou com alguma forma, queremos uma certificação, ou vamos transacionar com dados de cartão, vamos precisar de um PCI, por exemplo. Sempre quando há esse objetivo do negócio em buscar uma certificação ou dar resposta a alguma coisa regulatória, tipo LGPD, isso acaba ganhando mais força em razão disso que a gente falou sobre a necessidade do negócio, né, e não do time de segurança. Caso não seja necessário, por razão de algum componente externo, a empresa pode deliberar esses requisitos internamente, né? Mas é importante sempre observar alguma coisa como a própria ISO 27000, para desenvolvimento alguma coisa como o ASP Top 10, porque isso ajuda a dar um respaldo para aqueles requisitos que foram estabelecidos, né? Então faz sentido sempre se apoiar em alguma coisa externa para estabelecer esses requisitos. Ajuda a ter bons parâmetros, né? Sim. Eu quero falar aqui para você, então, a pergunta do Herman Rego, que inclusive daqui a pouquinho vai estar com a gente no painel.
e é o nosso coordenador aqui do Cyber & Cloud. O Herman está falando o seguinte: Rafael, o que você entende ter diferença entre o time de segurança tradicional, o time de DevOps e o time de DevSecOps? Qual a diferença principal dos modelos de trabalho e interação? O que você disse para a gente, Rafael? O Herman é esperto, né? Porque ele, ele provoca bem. Bom, tipo, eu como já tenho um tempo de janela, né? Os times de segurança, de uma forma tradicional, principalmente no modelo on-premise ainda, em grandes empresas, né, indústrias, coisas desse tipo, era aquele modelo onde você tinha vários requisitos a serem atendidos, vários testes a serem realizados, e sem esse checklist, sem esse aval de segurança, seu projeto não caminhava, né? Isso funcionava, se a gente lembrar que, embora funcionasse de forma lenta, né? E, de certa forma, à medida que a sociedade, as interações foram se ajustando a essa forma ágil, ficou evidente que começou-se a se evitar o time de segurança. E esse cenário é ruim não só por, eventualmente, algo surgir sem segurança, mas como também começa a impedir a inovação da empresa, né? De dar resposta para o negócio, para fazer entrega para o cliente. Então, isso acabou ficando muito desgastado, ainda existe, mas não é algo que funciona muito bem. E eu vejo também muitas empresas como startups ganhando relevância no mercado justamente porque elas têm maior jogo de cintura, elas conseguem se adaptar mais rapidamente. E é nesse cenário que eu acho que um time de segurança mais antenado e mais parceiro e mais focado nessa estratégia de entrega, ele vai ter um diferencial importante, porque ele deixa de ser aquele cara que só bloqueia e impede os projetos de acontecerem, mas ele passa a ser parceiro e quer construir junto. Então, o DevOps avançando para DevSecOps é exatamente isso, ou seja, eu não quero ser evitado, eu quero ser convidado a participar daquilo que a gente está fazendo de inovação, né? E passa a ser até um certo problema, porque você acaba não tendo espaço na agenda, porque é tão colaborativo que o cara tem uma ideia, está participando ali de um board com o Miro, está desenhando ainda uma hipótese, está fazendo protótipos e já chama o time de segurança para participar junto. Isso eu acho fantástico, porque até para o time de segurança que trabalha dessa forma, eu que estou em banco agora, é muito legal porque você vê uma modificação que nasceu de uma conversa com o time de segurança envolvido na mão do cliente, então é muito legal. Então eu entendo isso, o time tradicional ele é importante, ele foi importante, dependendo do negócio, ele permanece importante, mas eu acho que o fundamental aqui, até em defesa daquele quadrinho, daquele slide que eu fiz com a bolinha, com várias camadas e o final, o negócio, eu entendo que a agilidade é fundamental e que segurança tem que estar inserida e tem que ser ágil também. E que caso a gente não se adapte a esse modelo, a gente pode dar impacto no negócio. Perfeito. Eu entendo que é uma questão de cultura assim, da empresa, mas também da segurança participar desde o início assim, do processo, né? Porque aí a gente consegue garantir que realmente vai ser mais assertivo a longo prazo. Mas vamos aqui dar uma lida aqui no chat, o pessoal está gostando muito, está elogiando aqui, e parece que a gente tem uma pessoa que vai entrar ao vivo com a gente, Miguel Rodrigues. É isso mesmo, Miguel? Você vai fazer uma pergunta aqui? Como é que é? Túlio? Moisés Rodrigues, vai fazer uma pergunta. Tudo bom? Boa noite. Rafael, eu particularmente assim, eu não consegui identificar a diferença, né, do DevOps para o DevSecOps, enfim, porque eu acabei de fazer um curso na faculdade, um bloco de DevOps, e toda essa questão dessa integração, né, do desenvolvimento com o operacional, eu consegui muito entender. Uma coisa que eu questiono muito, que eu observo, na verdade, né, e que as faculdades não têm a cultura já desde a época do desenvolvimento, já no início que você aprende a programar, se falar em segurança, em codificar com segurança.
Eu acho que é isso. E aí eu fico, num dos teus slides, né, não tem um número aqui para me te falar, você falou sobre alguma coisa sobre estabelecer o senso de colaboração, propriedade sobre segurança e os treinamentos regulares, como o AppSex e CloudSex, enfim. Esses itens seriam treinamentos que eu ofereceria para o meu time para que eles para que eles estivessem mais preparados para desenvolver código seguro? Você tá no mudo. Agora sim. Agora sim. Muitas pensatas numa coisa só. A diferença de DevSecOps para DevOps é o Sec, ou seja, o desenvolvedor e a operação estão trabalhando colaborativamente, é isso que o DevOps defende em resumo, porque antigamente eu trabalhei muito assim, eu tinha o meu site em ASP, meus componentes em Complus escritos em VB6, eu entregava um zip para o cara de operação, ele punha em produção, eu não sabia o que estava acontecendo e nem queria saber. Se desse pau, o problema era dele, de operação, que não instalou certo. Então, assim, para se alcançar o DevOps, a gente, como você mencionou, a gente vai ter várias ferramentas para automatizar, para fazer isso e aquilo. Mas, no meu entender, o DevOps não reside na ferramenta, ele reside no conceito e na cultura. As ferramentas são o resultado disso. Se eu quero ter, como desenvolvedor, uma colaboração com a operação, como é que eu entrego isso para a operação testado? Como é que eu entrego para a operação isso numa cloud que a gente tem configurado, fazer um deployment automatizado e já conecte ali um CIEM ou tenha passando minha API por um API Gateway, tudo isso a gente consegue automatizar. Mas o propósito principal, e por isso que as ferramentas são fundamentais, foi da necessidade do desenvolvimento entregar rápido e a operação colocar em produção sem tanto ruído no meio do caminho. Então, a gente pega esse gancho para a segurança para fazer exatamente a mesma coisa. Eu poderia, por exemplo, pegar uma aplicação e fazer um teste estático de código, né, analisar esse código linha a linha manualmente. Eu posso até continuar a fazer isso para alguma classe, por exemplo, que seja extremamente crítica. Mas em alguns cenários isso é praticamente impossível. Então você vai usar uma ferramenta que faça uma análise estática para você. Então eu entendo que o propósito inicial é a colaboração e a entrega rápida. E o DevOps nasceu disso, desse conceito, as ferramentas vieram junto e Sec como segurança dentro desse contexto da mesma forma. Respondido, Moisés? Entendi. Não, perfeito, perfeito. Só mais uma pergunta. Essa questão que você falou sobre não haver tempo nas sprints, né? Não tem tempo, mas os profissionais de segurança eles devem ter o papel de consultivo, né? Assim, a gente não deve se tornar o babá deles, enfim, e tal, mas vamos se esmiuçar um pouco mais isso para eu poder entender. Vamos lá. Desenvolvedor, acho que eu cheguei a falar isso, né? Talvez o termo babá tenha dado uma força muito pejorativa, mas não é isso. Eu até posso e devo ser babá ou tutor. Mas quando a gente trabalha do ponto de vista de treinar as pessoas, dar ferramenta, e que elas principalmente conheçam o propósito de fazer isso, né? Eu me preocupo demais com, cara, você vai desenvolver isso dessa forma? Não é porque eu, time de SI, estou dizendo. Tem boa prática, né? Então, nós estamos mirando um negócio aqui. Isso aqui representa uma ameaça. Você quer aprender sobre essa ameaça? Quer ver algum caso que já aconteceu? Vamos fazer uma prova de conceito a respeito de uma vulnerabilidade que está presente no seu código? Isso é muito efetivo com o desenvolvedor, né? Você pegar aquele código dele ou fazer uma prova de conceito com uma vulnerabilidade similar e ir debugando lá e mostrar para ele, falar, olha, isso aqui pode acontecer. Já aconteceu na empresa ou aconteceu numa empresa de fora. Então, é tentar fazer mesmo e batalhar bastante para que o desenvolvedor se desenvolva. Olha que interessante, o desenvolvedor se desenvolva, mas não só nesse lance tech do código ali, mas que ele também tenha segurança. Então, nós vamos trabalhar com ele como um facilitador para que ele conheça a segurança, mas é fundamental, e aí existem ferramentas ou meios de fazer isso, né? Por exemplo,
ter uma ferramenta de learning que o cara vá aprendendo com o tempo, siga trilhas de segurança para tentar subir essa régua. E uma coisa também que eu falo muito com os desenvolvedores, que tem acontecido no mercado, é que um desenvolvedor fera em Java, ou .NET, PHP, enfim, ele tem valor no mercado, né? O professor que falou antes até estava falando de como o mercado está aquecido. Mas se você consegue combinar a linguagem que você é fera com segurança, sem dúvida você tem um diferencial de mercado. Perfeito. O Marcos Antônio está fazendo uma pergunta que tem um pouco a ver com isso do Moisés. Moisés, antes de mais nada, obrigada pela sua participação, né? Porque eu já estou puxando o gancho aqui. O Marcos Antônio está falando o seguinte, Rafael. DevSecOps conecta a equipe de segurança e DevOps unifica desenvolvedores de software e profissionais de operações? É uma pergunta. Ele está tentando colocar... Entendi. Conecta, sem dúvida. De novo, é aquele lance da colaboração. Se a gente puxar lá o que o Herman mandou de pergunta do tipo do que era tradicional, eu espero, e eu tento evitar muito o proibir, né? Você não pode fazer isso. Cara, é porque você não deve fazer. Então, fazer essa comunicação fluir melhor. Porque assim como desenvolvedores tinham problema com a operação e vice-versa, segurança também vai ter lá os seus desafios com essa turma. Desenvolvedor, você está me entregando isso com um código seguro? Você observou as boas práticas ou não? E depois operações também. A gente está preparado para um ataque de força bruta, a gente tem logs a respeito de um possível vazamento. Então, a gente tem que trabalhar colaborativamente, compreendendo onde estão esses problemas ou essas possíveis vulnerabilidades de segurança e contar com o desenvolvimento e com a operação para ir mitigando e monitorando esses riscos, né? Então, a colaboração é fundamental. Eu falaria sobre colaboração assim a noite inteira, porque eu acho que isso é o ponto-chave. Sim, eu estou entendendo que é muito sobre o comportamento, né, esse envolvimento dentro de toda a estrutura. E agora eu vou ler para você a pergunta da Samantha Moraes, que ela está dizendo o seguinte: quais as dicas ou práticas que você sugere para o dia a dia para impulsionar a parceria entre devs e a galera de SI, com o objetivo de construir junto? O que você pensa a respeito disso? Ela está querendo saber como incentivar essas práticas para promover a colaboração. Eu trabalhei muito tempo com a Samantha, né? Essa pergunta vale $1 milhão a resposta para ela, porque é realmente um dos grandes desafios, né? Dicas ou práticas? Cara, dica é ser parceiro dessa galera. Evitar proibições, vai estabelecer requisitos, vai estabelecer testes para análise de segurança, chama os caras para conversar, para mostrar por que isso é importante. E, de novo, cara, é muita colaboração, assim, e eu tenho certeza que o que funciona para a gente no Banco Neon talvez não funcione para o Banco X, porque as empresas também têm lá a sua cultura, que é um tanto particular, né? Mas eu acredito muito nessa parceria e tentar evitar ao máximo proibições, chutar a porta. Você fez um código vulnerável e agora estamos expostos. Não, cara. O código está vulnerável, mas ele pode eventualmente ter passado pela minha ferramenta de análise, pode ter passado pelos meus testes dinâmicos, pode ter passado num pentest pontual menorzinho que a gente fez naquela funcionalidade, aí foi para a produção, eventualmente passou por um pentest com parceiro, black box que seja, e passou. E aí agora a gente foi explorado, sendo que eu também, como segurança, talvez não observei que isso foi mal planejado ou mal codado, né? Então é sempre, cara, temos um problema, vamos resolvê-lo. E nunca você me trouxe um problema, você corrige. Isso soa agressivo e gera resistência, né? Porque volta naquele cenário que era muito antigamente. Cara, nunca mais falo com o Raj lá em segurança porque o cara é estúpido e só dá porrada na gente. Mas não, cara. Estou aprendendo contigo aí, vamos trabalhar juntos. Se tem um problema de segurança, vamos resolver ele, vamos cuidar para que ele não aconteça novamente, né? Talvez esse também seja uma dica importante, do tipo, eu também não quero brigar com a pessoa, não quero ser inimigo dela,
mas eu tenho que controlar também que aquilo não seja recorrente, senão a gente não está aprendendo nada. Perfeito, é buscar soluções em conjunto, então, né? Respondendo aí a pergunta da Samantha. E agora a pergunta do Cleiton Oliveira. O Cleiton pergunta o seguinte, Rafael, e quando o time de segurança é apenas uma pessoa? Como lidamos com todas as situações? Aí a pergunta do Cleiton, o que você conta para a gente a respeito disso, Rafael? Dificílimo, né? Tem esse cenário, tem pra caramba. É aquele caso do segurança per capita ser muito baixo, né? Às vezes a empresa tem várias squads e tem uma pessoa de segurança. Bom, cara, treinar as pessoas para que elas possam alcançar um pouco mais de autonomia. Eu falo muito lá na Neon que, assim, cara, eu não quero que você seja o especialista de segurança, mas você tem que ter um faro. Então, se você farejou que tem alguma coisa que está estranha, você me chama, eu estou contigo. Mas se você notou a mínima possibilidade de ter um problema, me chama para perto. E aí, cara, se desdobrar e tentar ir aos poucos fazendo com que as pessoas realmente aprendam e elas consigam alcançar um pouco mais de autonomia. E quando você for conversar com o diretor ou com a pessoa responsável pelo seu orçamento, traga para ele aquela coisa que a gente falou na apresentação, ou seja, a segurança ela faz parte do valor de entrega do seu negócio. Então, a gente precisa cuidar disso. E passa, entre várias outras coisas, por investimentos. Talvez você não vai conseguir contratar uma pessoa para ficar o tempo todo contigo, mas uma consultoria, às vezes, pode fazer sentido para te apoiar pontualmente em uma necessidade, em estabelecer algum tipo de teste, algum tipo de requisito, que aí você não vai ter esse custo o tempo todo contigo ali, né? Você faz um investimento e resolve um problema pontual. Esse talvez também seja uma estratégia interessante de trabalhar. Interessante. E agora, vamos então ver o resultado da enquete. Você coloca para a gente tudo, por favor? Vamos ver juntos aqui, Rafael. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Aproximar o SI do negócio é uma estratégia eficiente quando reverte valor para o negócio. Essa afirmação está 92% consideraram correta e 8% consideraram incorreta. Então, o que você conta para a gente aí disso? A gente falou agora nas perguntas também, tentei puxar bastante isso, né? Que SI e o negócio são irmãos, assim, não tem como se dissociar muito. Só que aí o desafio para a segurança é justamente demonstrar para quem paga a conta no final do dia, né, que isso passa pela estratégia realmente. Então, se o C-Level da empresa fala que vai investir X reais em uma campanha de marketing para vender mais, isso é extremamente salutar, acho que ninguém discutiria isso. Mas você não deve enxugar o investimento de segurança da informação para colocar em marketing. Imagina que façamos aí uma campanha de marketing que cresça aí a base de clientes em 50%. Eu tenho um problema de segurança, isso vai representar, sem dúvida nenhuma, um grande prejuízo, né? Então, é tentar demonstrar e buscar demonstrar esse valor para quem paga a conta, porque a partir do momento que ele realizar que isso não é somente um custo, obviamente é um custo também, mas que isso passa pela estratégia do negócio dele, fica mais fácil. Então, eu acredito que, por essas razões aí, a resposta é a correta aí, né? Que, felizmente, tivemos 92%. Perfeito. A segunda pergunta, então, no modelo ágil, um desafio importante para a SI é se aproximar dos outros times, 64% votou que é essa a resposta, e definir requisitos, 37%. O que você pensa sobre isso? Boa. Assim, essa pergunta, quando eu elaborei, eu falei, eu acho que aqui vai dar uma divisão, né? Porque definir requisitos também é uma forma de você agilizar, você vai treinar os requisitos com a turma, e definir os requisitos também é um desafio importante. A gente falou sobre eventuais questões regulatórias que deveriam ser observadas, etc. Mas se aproximar dos times, eu entendo como o primeiro passo. Então, entre as duas respostas, a resposta mais correta seria a primeira. Porque até para a gente chegar na definição dos requisitos, a gente se aproxima dos times. Eu tenho um time de governança ou um time de risco, eu vou conversar com essa turma para saber se eu preciso
observar PCI, se eu preciso observar determinada norma para, então, estabelecer os meus requisitos. Naquele desenho onde tem as bolinhas lá, inclusive, os requisitos, eles estão mais próximos do negócio, porque em etapas ele viria depois. Mas eu entendo, sim, que se aproximar dos times é um desafio importante, assim, ou mais importante do que definir os requisitos. Os requisitos são consequências. Entender a necessidade primeiro, né? Para depois Sim. partir para os requisitos. A terceira pergunta. O propósito de entrega de valor deve ser compartilhado por todos na organização. É essencial para a visão do propósito. 85% responderam conscientização e 16% conhecimento técnico. E aí, de novo, comportamento, né, Rafael? O que você conta para a gente aí? O conhecimento é um pouquinho parecido, né? O conhecimento técnico é fundamental, né, cara? Não tem como a gente fugir. Mas a conscientização, ele é ainda mais importante. E por que eu digo isso? E eu vejo isso na prática com desenvolvedores com os quais eu já trabalhei segurança. Quando ele entende, quando ele está consciente da necessidade de desenvolver software seguro, ele vai, por ele próprio, muitas vezes, desenvolver o conhecimento técnico. Então, você fala para ele assim, cara, você está trabalhando os temas de segurança na sua squad, eu vou te passar 2 projetos OASP aqui que tem que estar na cabeceira da tua cama lá. Tudo que você vai fazer, você vai observar, que é o Top 10 API e o Top 10 Mobile, no meu caso do Neon, principalmente, porque basicamente o que a gente faz é colocar um dispositivo móvel na mão do cliente que vai se comunicar conosco por API. O desenvolvedor, ele ciente disso, com consciência, ele vai buscar o conhecimento. E aí vai começar a te chamar para conversar sobre isso, e é super legal e funciona bastante. Então, conscientização seria a resposta certa para esta pergunta, ou seja, essencial. O conhecimento técnico você aprimora, você faz treinamentos, né? Então a gente consegue trabalhar isso. Mas sem passar primeiro pela conscientização, fica mais difícil você desenvolver esse conhecimento técnico de segurança. Então, desse painel, Rafael, você quer deixar uma última palavra aí para o pessoal e aí eu encerro. Bom, agradecer mesmo a oportunidade de falar aí com o pessoal. Me procurem aí no LinkedIn, caso tenham interesse de conversar mais sobre o tema. Eu tenho grande satisfação de fazer isso sempre que posso. Eu, como falado lá atrás, eu sou líder do OASP aqui em BH, né? Então nós temos um capítulo aqui voltado para a segurança de aplicações. Então quem quiser também se registrar e acompanhar o nosso trabalho lá e participar das palestras que por lá acontecem, fique à vontade. Muito obrigado e boa noite. Rafael, obrigado. O pessoal está dizendo aqui no chat que palestra foi esta. Parabéns, muito bom, parabéns, ótimo. O pessoal adorou. E em nome de todo o GTI, de toda a nossa equipe aqui, eu agradeço a sua participação. E agradeço a participação de todo mundo aqui também, que mandou sua pergunta, que está interagindo aqui no chat. A gente vai para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho para poder puxar a nossa próxima palestra.